Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, transmitida pelo nosso canal no YouTube da Terceira Igreja. Se é a primeira vez que está assistindo essa aula, eu gostaria de convidá-lo para nos acompanhar em nosso canal do YouTube, todos os domingos, às 9 horas da manhã. E não esqueça de curtir no final da aula de hoje e deixar o seu link, o seu like e comentar também. Eu gostaria de convidar você também a acompanhar as aulas anteriores sobre o estudo dos Salmos e a sua beleza. Já para você que tem acompanhado todos os domingos de perto nossos estudos, não deixe de compartilhar os vídeos e edificar a vida de outro irmão. Que Deus possa trazer clareza do estudo de hoje e que será sobre o Salmo 46. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46? A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele está afim às guerras, ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói o escudo com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Quando falamos deste salmo bastante conhecido, o Salmo 46, não podemos deixar de lado a história da Reforma Protestante e um dos grandes protagonistas do dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero. Para você que está familiarizado com a história da Reforma, pois participa de uma igreja com tradição mais reformada, como as igrejas presbiterianas, metodistas, batistas ou luterana, mas para você que pertence a outra denominação, desconhece a história da Reforma, este salmo é bastante propício para que possamos recordar e fazer essa conexão. A história nos interliga de forma fantástica o que aconteceu há 503 anos e o que estamos vivendo em pleno século XXI, e principalmente aqui o Salmo 46. Por isso, a beleza das Sagradas Escrituras e a sua forma atemporal como Deus trabalha ontem, hoje e amanhã. A primeira coisa, nós podemos perceber que este Salmo é uma declaração comovente de confiança no Senhor em meio à extrema adversidade. A fonte da confiança do salmista era saber que Deus estava com o seu povo. O Senhor, em seu templo, iria protegê-los. Declara que Deus está conosco. É algo que está na essência da aliança de Deus. A segunda coisa, quando voltamos na história, Martinho Lutero foi o impulsionador por este salmo e como o grande compositor do hino Castelo Forte ao Nosso Deus, por volta de 521, por ocasião da sua convocação para a Dieta de Worms. Essa assembleia foi convocada pelo imperador alemão Carlos V para os dias 27 de janeiro e 25 de maio de 1521 e, dentre outros assuntos, trataria a polêmica em torno dos ensinos do reformador. Havia o perigo de que Lutero fosse condenado após a Dieta de Worms e acabasse na fogueira como John Hus, cerca de 100 anos antes. Na preparação para a Assembleia, Lutero, o autor de 37 hinos, teria composto o Castelo Forte,
baseado no Salmo 46 que estamos estudando, que se inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Conta-se que Lutero cantou este hino quando avistou as torres das igrejas em Ormes. Também em 1523, quando soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por seguirem doutrinas da Reforma Protestante. Em 1527, ao saber da execução do seu amigo Laurent de Keyser, o próprio músico e compositor também Joseph Bach usou para criar a sua cantata em homenagem à Reforma. Caso não conheça essa música, eu gostaria de convidá-lo a ouvir na versão da banda Projeto Solo. Você consegue acessá-la lá no YouTube. Uma música muito boa. Então, nós podemos também perceber no Salmo uma conexão com a atualidade. Até alguns meses atrás, várias pessoas têm dado poucos lugares nos seus pensamentos à possibilidade de uma catástrofe ou pandemia de alcance mundial. Este salmo, no entanto, nos ensina a enfrentar sem medo, pois a sua primeira frase é literalmente verdadeira. Nossa verdadeira segurança se acha em Deus, não em um Deus mais outra coisa. Você pode perceber isso nos detalhes do Salmo com relação a essa confiança. A primeira coisa que nós aprendemos do Salmo, o salmista, ao falar de refúgio, dá o aspecto defensivo ou externo da salvação. Deus, o imutável, em que podemos ter confiança. Com relação à palavra fortaleza, dá a entender o aspecto dinâmico. Deus no íntimo, para fortalecer os fracos, para agirem. Ambas as palavras dão o conceito e se resumem nas palavras socorro bem presente nas tribulações, onde a palavra bem presente também tem implicações da sua prontidão para ser achado e da sua suficiência para qualquer situação. A palavra traduzida por refúgio no versículo 1 significa um abrigo, uma rocha de refúgio, enquanto essa mesma palavra nos versículos 7 e 11 quer dizer um baluarte, uma torre bem alta, uma fortaleza. Os dois termos declaram que Deus é um refúgio confiável para o seu povo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Mas Ele não nos protege a fim de nos mimar como criança. Antes, abriga-nos a fim de nos fortalecer para que voltemos à vida com as suas responsabilidades que nós precisamos ter e também os perigos. A palavra citada pelo salmista, tribulações, refere-se a pessoas em lugares apertados, encurralados, num canto, incapazes de sair dessa situação. A admoestação para tais ocasiões é: não temas. Quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei: não temas por causa das palavras que ouviste. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Senhor e soberano. As águas nos versículos 3 também podem simbolizar a inquietação das nações mencionadas no versículo 6. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança de Deus com seu povo nunca muda. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio em meio às incertezas da vida. Por isso a palavra de Deus é tão atual e dinâmica em nossa vida, na minha e na sua. Segunda coisa, Deus é o nosso rio de alegria. Ao usar esse termo no versículo 4 ao 7, é sabido que em Jerusalém não havia rio, sendo uma das poucas cidades não construídas à beira de um rio. Mesmo assim, o salmista sabe que Deus era o seu rio.
aquele que supre as águas da vida. É mais provável que esta referência ilustrativa esteja baseado na equiparação comum de Jerusalém na terra prometida com o jardim do Éden, na qual tinha um notável rio. Tanto Éden como Jerusalém serviam como lugares da presença de Deus na terra. No livro de Ezequiel, capítulo 47, incluía um rio que fluía do templo de Deus por toda a terra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, 2. Há um rio da vida que flui da presença de Deus. Em João 4,17, Jesus ensina sobre a água viva que foi daqueles que creem nele. Por isso, Deus é o nosso rio de alegria, na qual nos convida a beber desse rio e nunca mais ter sede. Eu queria te perguntar, você está disposto a beber desse rio? Pensa nisso hoje, pensa nesse estudo. 3. O salmista mostra que Deus deve ser o nosso Deus e que ele será glorificado. Esta é uma visão de coisas que virão no fim, embora as vitórias do presente sejam o antagozo delas. A palavra traduzida contemplar geralmente se emprega para o ver com o olho interior, conforme vê um vidente ou um profeta, um olhar de esperança. Embora o resultado final seja a paz, o processo é de julgamento. As palavras de consolação, ele acaba com as guerras, colocam-se num contexto, não de suave persuasão, mas numa situação de um mundo devastado e desamado à força. No versículo 10, a palavra aquietai-vos quer dizer literalmente, não mexam em nada, descansem. Gostamos de mexer em tudo, né? E de dirigir a nossa vida à nossa maneira. Mas Deus é Deus, enquanto nós não passamos de servos do Senhor. Pelo fato de Ezequias e de seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou dos seus inimigos. Foi assim que o rei Ezequias orou. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. 2 Reis, capítulo 19. O Senhor chama a si mesmo de Deus de Jacó. E lembramos como Jacó meteu-se em apuros em várias ocasiões por tentar intervir nas circunstâncias e fazer o papel de Deus. Há um momento certo para obedecer a Deus e agir. Mas até que chegue essa hora, devemos deixar que Deus trabalhe livremente, a seu tempo e ao seu modo. Se nós dedicarmos e crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir. Deus permite que fiquemos em apertos para que nossa fé cresça e Ele seja exaltado. Meu irmão, a ênfase deste salmo é sobre a presença do Senhor com seu povo e sobre como faz uma grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. O salmo concentra-se no Senhor e em quem Ele é para o povo que nele confia. Assim como os israelitas podiam olhar para o templo na sua fé e saber que Deus estava com eles, os cristãos podem olhar para Jesus Cristo como o seu Emanuel. Deus está conosco. Ou melhor, Deus está com você. Que Deus te abençoe através desse estudo do Salmo 46, que isso possa trazer clareza para o seu coração, que isso possa te incentivar durante a sua caminhada, esse tempo que nós estamos vivendo. E continue nos seguindo, continue acompanhando os nossos estudos, a nossa EBD, e que Deus te abençoe. Mas antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo de hoje. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que tem se disponibilizado para acessar, para participar da Escola Bíblica Dominical, o estudo sobre a beleza dos Salmos
E nós podemos perceber o quanto os Salmos ele tem sido importante na história, como nós vimos de Lutero na Reforma Protestante, e o quanto ele se aplica também na nossa vida nos dias de hoje e as promessas que o Senhor tem para frente. Nos abençoe, nos traga clareza, continue trazendo alegria em nossos corações, que possamos depender integralmente do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Abençoe cada irmão que tem acompanhado, Deus. Eu peço que o Senhor continue derramando a Tua graça, o Teu amor, ó Deus, e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero você hoje no culto às 18 horas.